Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, Psicografia de Franciscano Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 167, cujo tema é O Diabo. Eu sou Amaral e farei o estudo com vocês. Vamos fazer a leitura. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é o diabo. Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 70. Quando a teologia se reporta ao diabo, o crente imagina de imediato o Senhor absoluto do mal, dominando num ferro sem fim. Na concepção do aprendiz, a região amaldiçoada localiza-se em esfera distante, no seio de tormentosas trevas. Sim, as zonas purgatoriais são inúmeras e sombrias, terríveis e dolorosas. Entretanto, consoante a afirmativa do próprio Jesus, o diabo partilhava os serviços apostólicos, permanecia junto dos aprendizes e um deles se constituíra em representação do próprio gênio infernal. Basta isso para que nos informemos de que o termo diabo não indicava, no conceito do mestre, um gigante da perversidade, poderoso e eterno, no espaço e no tempo. Designa o próprio homem, quando algemado às torpitudes do sentimento inferior. Daí concluímos que cada criatura humana apresenta certa porcentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade. Satanás simbolizará, então, a força contrária ao bem. Quando o homem o descobre, no vasto mundo de si mesmo, compreende o mal, dá-lhe combate, evita o inferno íntimo e desenvolve as qualidades divinas que o elevam à espiritualidade superior. Grandes multidões mergulham em desesperos seculares, porque não conseguiram identificar semelhante verdade. E comentando essa passagem de João, somos compelidos a ponderar. Abram aspas, comentário de Emmanuel. Se, entre os 12 apóstolos, um havia que se converter em diabo, não obstante a missão divina do círculo que se destinava à transformação do mundo, quantos existirão em cada grupo de homens comuns na Terra? Emmanuel, como sempre, brilhante em suas orientações de caráter pedagógico, mas sempre trazendo uma filosofia de libertação. E aí, quando se fala de libertação, pessoalmente e aí eu não estou falando em nome do Espiritismo, eu estou falando em nome pessoal. Quem sou eu para falar em nome do Espiritismo? Eu tenho absoluta aversão a qualquer perspectiva de construções dogmáticas de infernos, de Satanás, de diabo, de qualquer coisa com uma contextualização de contraponto a Deus, de uma força tão significativa quanto o poder do bem. Sinceramente, não consigo. A minha capacidade pessoal de interpretação não consegue permitir que algo nesse sentido exista. E essa perspectiva é uma perspectiva de que nós precisamos compreender que tudo é a criação do Pai. E essa criação do Pai, inclusive nós, ou muito principalmente nós, nesse planetinha azul, nós, espíritos atualmente reencarnantes em corpos humanos, nós precisamos compreender que nós somos formados de um universo de possibilidades. Existem muitas diversidades em toda a nossa longuíssima trajetória já realizada, espiritual. Nenhum de nós sabe quando surgiu, ou pelo menos enquanto encarnados, nós não sabemos quando nós surgimos enquanto espíritos, mas temos plena convicção de que já estamos trajetando numa história multimilenar. E nessa história multimilenar, que contempla não apenas as nossas evoluções neste atual planeta, como também em outras paragens, já que não há nenhum relato, pelo menos até onde me conste, de que algum espírito encarnado atualmente aqui na Terra tenha surgido enquanto espírito aqui na Terra. Portanto, já temos paragens outras, de outras casas do Pai, de outros orbes. Nós precisamos entender que nós construímos uma história.
E essa história é construída baseada nas nossas multifacetas, nas nossas formas diferentes de compreensão da realidade que nos acerca, a partir do nosso nível de conhecimento e de interpretação de tudo que ocorre conosco. O que hoje nós consideramos, na nossa trajetória evolutiva, como uma atitude incorreta, como algo desabonador, em tempos outros, estava dentro da cultura como sendo algo absolutamente permitido, e mais até do que permitido, exigido para que fosse realizado. A forma como hoje, meus irmãos, nós lidamos dentro do seio familiar, seja com nosso cônjuge, seja com nossos pais, seja com nossos filhos, ela, ao longo de toda a trajetória da humanidade, ela vem se reconfigurando. Hoje nós estamos já tendendo para um movimento de maior respeito ao ser humano, de respeito à dignidade, de compreensão de que nós somos todos iguais e, portanto, essa igualdade perante Deus nos oferece direitos também iguais, e nós estamos transicionando para momentos de comportamento ainda melhores. Aonde eu quero chegar com isso? Meus irmãos, nossa trajetória é feita de luz, afinal de contas nós somos filhos de luz, mas nossa trajetória também é feita de sombras. E nós precisamos não renegar as nossas sombras, pelo menos essa é a minha perspectiva. Nós precisamos abraçar as nossas sombras. Essa reconciliação íntima em ambiente consciencial precisa e deve ser feita de forma absolutamente urgente, mas precisa ser feita sem que nós permitamos uma crítica vazia, baseada exclusivamente no momento em que nós nos encontramos. É preciso que nós tenhamos uma crítica construtiva, uma análise cristã de toda a nossa trajetória, e que nós possamos, a partir daí, acolher as nossas sombras e educá-las. Porque nós precisamos educá-las. E a nossa principal função, neste momento de trajetória para um processo de transição planetária, é de nós construirmos a nossa melhor versão. E construir a melhor versão de cada um implica em nós nos auto-iluminarmos. Ora, não temos por que iluminar o que já está evangelizado em nossa trajetória. Este processo já se deu, já despertamos. Mas em nossa trajetória, em nossas escolhas, em nossas vidas pregressas e na nossa vida atual, muito de nossas perspectivas, muito de nossas ações, muito de nossos pensamentos, muito de nossas construções precisa, e digo mais, urge que precisem ser educadas pelo Evangelho de Cristo. Não creio que haja maior desafio para cada um de nós que não um processo de reforma íntima. E o termo reforma está dizendo de forma muito clara que nós precisamos reajustar, que nós precisamos corrigir, que nós precisamos limpar, que nós precisamos desconstruir para poder reconstruir com um significado mais nobre, que é o significado do Evangelho. E esse processo, que eu chamo de desconstrução, ressignificação, é um processo que nós precisamos fazer para que nós possamos nos contemplar enquanto filhos de luz em plenitude. A nossa autoimagem, a propósito daquilo que nós vemos
no espelho da vida, no espelho da consciência, é uma autoimagem que precisa ser amada. Porque, meus irmãos, como é que eu vou amar o outro se, em primeiro lugar, eu não amo a mim mesmo? E como é que eu vou amar a mim mesmo se eu não perdoo a mim mesmo as minhas escolhas deseducadas? Não se trata de sermos lenientes, não se trata de nós estarmos aqui convidando a todos para que sejamos passivos e simplesmente aceitemos que cometemos erros em profusão. Não é isso. O que eu estou colocando aqui é um convite para uma autoeducação íntima a partir do Evangelho do Cristo Jesus. Por que não falarmos para nós próprios sobre o Evangelho? Por que não conversarmos com nós próprios a respeito do Evangelho? Meus irmãos, nos nossos momentos de angústia, nos nossos momentos de ansiedade, nos nossos momentos de dor e de sofrimento, e eles são muitos que se repetem diariamente, por que não, naquele momento, nós não conversarmos conosco mesmo sobre o que o Evangelho do Cristo Jesus nos traz como fonte de iluminação, de consolação e de demonstração clara e evidente dos caminhos pelos quais precisamos seguir? A resposta, meus irmãos, para nossas angústias está dentro de nós, toda e qualquer uma. As respostas para as nossas dores estão dentro de nós. Qual foi a última vez que nós conversamos com a parte do nosso corpo que dói? Qual foi a última vez que nós tentamos evangelizar as nossas células, os nossos órgãos, os nossos sistemas, os nossos sentimentos? Será que, de repente, aquele pensamento de raiva, de frustração, de rebeldia, de angústia, de revolta, que, vejam, nos assola a todos. Nos assola a todos. Nós estamos dentro de um processo de frequência semelhante. Aqui não tem nenhum santo. Aqui nós somos todos aprendizes a caminho da evolução. Portanto, nós passamos por esses momentos. Por que não, nesses momentos, ao invés de nós gastarmos energia vociferando contra Deus, vociferando contra a vida, vociferando contra a sorte, vociferando contra o mundo ou contra as circunstâncias, por que naquele momento nós não aproveitarmos para nós nos auto-evangelizarmos? Por que no momento do trânsito, em que vem aquela situação geradora de algum tipo de frustração maior, a gente não parar e fazer uma breve oração, em primeiro lugar para nós próprios, para nos acalmar? Nós aguardamos muito por situações perfeitas, extraordinárias do mundo exterior, para que a partir desse momento nós dizermos que agora sim, o ambiente está favorável, eu vou fazer o meu melhor. Mas não, o nosso melhor está à nossa disposição o tempo inteiro. E nós não precisamos depender dessas situações perfeitas do mundo exterior para que nós possamos exercitar tudo aquilo que nós já temos intimamente de capacidade. De forma que, na nossa fala de hoje, o nosso convite é para que nós expressemos a luz que somos dentro de nós. Eu não estou pedindo para que ninguém adquira isto fora. Eu não estou pedindo para que ninguém busque fora o que dentro de cada um de nós já está. Permita que a sua essência divina se expanda a todo e qualquer instante. E vejamos quais serão os resultados para nós. E quem sabe, para o Deus. Meus irmãos, essa foi a nossa contribuição para o Divulgar.net.